Vivendo em regime semiaberto, o ex-goleiro, ou melhor, agora goleiro Bruno, está tentando voltar à carreira do futebol, o que é muito difícil por conta do caso Elisa Samúdio. O filho fruto da relação do Bruno e da Elisa hoje tem 11 anos e eu vou mostrar pra vocês como é que ele vive hoje. Então vem comigo. Me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para tudo que tá fazendo. E antes de continuar esse vídeo, cara, eu vou te pedir pra fazer uma coisa. É rapidinho. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. É só clicar nele e tu vai ajudar a gente, cara, a chegar a 2 milhões de inscritos. Se você quiser também, do ladinho tem um sininho onde você pode ativar a notificação. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão e não vai perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Feito isso, então bora pro vídeo. O goleiro Bruno é um ex-atleta do Flamengo, que passou também pelos clubes Atlético Mineiro e Corinthians. Em 2010, o goleiro foi preso por conta do caso da Elisa Samúdio, com quem teve uma relação e um filho, apesar de ser casado. Ele foi sentenciado a 20 anos e 9 meses de prisão. O Bruno nasceu em uma família humilde em dezembro de 84, só porque ele nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele acabou sendo abandonado pelos pais e acabou sendo criada pela avó paterna em Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí e os pais dele se separaram poucos anos depois, lá em 1988. E o Bruno só voltaria a reencontrar a mãe dele em 2006. Depois de ter sido eleito como o segundo melhor goleiro por uma revista especializada, a carreira dele simplesmente decolou. Hoje o Bruno tá com 35 anos, morando em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Ele ficou preso 8 anos e 10 meses em regime fechado. Em 2017 ele conseguiu um habeas corpus que foi anulado 2 meses depois. E no dia 19 de julho de 2019 foi concedido ao goleiro o regime semiaberto domiciliar. Na época em que ele jogava pelo Flamengo como goleiro titular, ele ganhava cerca de 150 mil reais por mês. Hoje ele tá casado desde 2016 com a dentista Ingrid. O goleiro tem 4 filhos. A Bruna e a Maria Eduarda são filhas do primeiro casamento dele com a Daiane. O Bruninho, que é filho da Elisa Samúdio, né, que foi vítima de feminicídio, e a Isabela, que é filha do atual casamento dele com a Ingrid. Na época em que ele viveu com a Daiane, o Bruno nunca escondeu os relacionamentos extraconjugais que ele tinha, inclusive com a Elisa, que era modelo. De uma gravidez indesejável pelo goleiro, ele não queria de jeito nenhum ter esse filho. E aí a gente não conhece a história a fundo, né? O que se passou na cabeça dele e no coração. Tipo, porque poderia simplesmente pagar a pensão, mas será que o problema seria pagar a pensão ou o problema seria outro? O fato é que ele não queria ter o filho. Já a Elisa queria ter o bebê. E o Bruno tentou convencer ela a cometer um aborto. E essa foi a motivação pra tudo. Eles não fecharam as opiniões dele, né? Na realidade, as decisões dele. Ela queria ter o filho, o Bruno não queria. E essa foi a motivação pra todo o caso. Depois de muitos protestos, principalmente pelo público feminino, para os times não contratarem o jogador, né? No ano passado, o goleiro foi contratado pelo time do Rio Branco, no Acre. Esse time tá disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje o Bruninho tá com 11 anos e vive com a sua avó materna, a mãe da Elisa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O time do coração dele é o São Paulo e, por incrível que pareça, o Bruno com 11 anos já sabe o que ele quer ser da vida. Ou ele quer ser professor de educação física ou ele quer ser jogador de futebol. Só porque, mais especificamente, goleiro. De acordo com a avó materna de Bruninho, que tem a guarda dele, ele manifestou o desejo por ser goleiro quando ele tinha 8 anos de idade. Antes mesmo de saber a profissão do pai e saber todo o caso que tinha acontecido com a mãe dele. A avó disse que foi uma coisa inconsciente, que nasceu dele e não por influência do pai, até porque ele decidiu isso, cara, quando ele nem sabia de nada. Inclusive, a mãe dele também foi goleira por 10 anos. E a avó falou que quando ele falou que queria ser goleiro, ela levou ele até uma escolinha, né, de futebol pra fazer uma aula experimental. E no final do treino, o preparador disse que ele era um goleiro nato e que só precisava de um treinamento. Já a mãe da Elisa, né, a avó dele, a Sônia, ela disse que não aprova, assim, ela não gostaria que o Bruninho fosse goleiro e seguisse a mesma profissão do pai. Só porque ela compreende que esse é um desejo que já nasceu dele, então ela aceita e apoia. Até porque ela cria o menino com muita dedicação, muito carinho, realmente, como se fosse filho dela, né? E é filho dela, porque ela criou, né? Hoje o Bruninho tá na 6ª série e ela sempre educa ele pra que ele respeite as pessoas, independente de idade, sexo, gênero e principalmente as mulheres.
E por conta da dedicação do Bruninho, ele conseguiu uma bolsa de estudos e uma vaga de atleta na escola. E além do futebol, parece que ele gosta muito de esportes também. Ele luta karatê e é faixa azul. O menino já coleciona títulos em campeonatos estaduais sub-12 e tem chamado bastante a atenção dos olheiros. A avó dele falou: se eu pudesse escolher, não gostaria que ele fosse jogador de futebol, mas é a escolha dele, é a paixão dele, é a vida dele. Demorei um tempo pra aceitar isso. A minha psicóloga falou que a gente não escolhe o que o outro quer ser, temos que aconselhar e apoiar. Cara, é bem isso, né? Muito bom. O Bruninho ficou sabendo sem querer, tava passando o jornal do almoço ali na televisão e ele viu a saída do pai dele da prisão. Só porque ele, quando tinha 9 anos, quando viu isso, ele falou pra avó que tava com medo. O Bruno também ficou bastante indignado com a notícia da contratação do pai dele pelo time do Rio Branco. E a avó mesmo falou que a opinião do Bruninho é que o pai dele ficasse preso em prisão perpétua mesmo, pelo que ele fez com a mãe dele. E ele fala que hoje ele se sente ameaçado aqui fora, ele realmente tem medo. Até porque pensa só, né, gente? Nossa, uma criança, ela já nasce com todo esse pensamento, sabe? Porque querendo ou não, ele descobriu tal, tudo isso. E ele já se sentiu assim, não bem-vindo, sabe? Porque o pai não queria na época recebê-lo, né? Em um áudio do Bruninho mesmo, cara, ele fala: infelizmente, o ex-goleiro Bruno é uma ameaça à sociedade, eu me sinto ameaçado com isso. No mínimo, ficar em prisão perpétua. Eu acho uma sacanagem tirar uma vida de um ser humano. Não tem nenhum motivo que explica isso, não mesmo. Principalmente quando o ser humano é a mãe, sabe? Já a avó diz que o Bruno tá sendo idolatrado principalmente por crianças, e isso é uma inversão de valores. E ela fala que infelizmente como pessoa não tem nada o que ela possa fazer, mas ela gostaria que fosse diferente. Além do que a própria avó fala também, que o Bruninho sabe que o pai tentou tirar a própria vida do filho. Então, que confiança que o Bruninho pode ter com o Bruno, sabe? Como é que ele pode ter alguma coisa? É realmente muito difícil. E pra todo mundo que pergunta pro Bruninho, ele sempre fala que o Bruno é só o seu genitor que gerou a vida dele. E ele falou que não tem raiva e nem rancor, só medo. E o Bruninho ainda fala que a mãe dele é a Elisa. Ele trata realmente a Sônia como avó, até porque pra, né, tipo, pô, a mãe, né, gerou, ela lutou por ele, ela fez tudo que ela podia por ele, né. A dona Sônia fala que não tem um dia na vida dela que ela não pense na Elisa. Do goleiro, o Bruninho tem os pés, a covinha no queixo e a mania de arregaçar a barra da calça de moletom. Da mãe, o carinho pra acariciar os cabelos da avó, a paixão por batata frita com ketchup e o time do coração, que é o São Paulo. Além do talento natural com a bola que foi herdado dos dois. A dona Sônia fala que a Elisa era apaixonada por futebol desde quando ela era criança. O Bruninho gosta de ser chamado como Bruno Samúdio. Ele não usa realmente o sobrenome do pai dele, apesar de ter registrado, mas ele usa Bruno Samúdio. Ele inclusive tem a vontade de se desfazer desse sobrenome. Na realidade mesmo, ele gostaria de ser chamado de Gabriel. E a avó fala que se no futuro ele quiser alterar esse nome, vai ser muito tranquilo e ela vai apoiar ele. Eu fiquei me questionando realmente por que eles usaram o nome de Bruno, sabe? Tipo, se o Bruno fez uma coisa tão errada, por que usar o mesmo nome, sabe? Porque geralmente a gente usa o nome do nosso pai, do nosso avô, no nosso filho quando a gente quer homenagear, né? E o Bruninho não desgruda da avó dele. Sempre onde ela vai, ele tá junto. Quando a Elisa foi assassinada, ela se mudou da cidadezinha no interior, onde ela morava lá no Mato Grosso do Sul. A Sônia, o filho mais velho, o neto e o marido foram morar nos fundos de um comércio onde é tudo cercado com um muro de 6 metros de altura. E lá atrás, em uma portinha, ficava a casa onde ela ficou anos sem sair. De madrugada, o marido colocava ela no carro e dava umas voltinhas no quarteirão pra ver um pouco do movimento. Tanto a dona Sônia quanto o Bruninho levaram algum tempo pra conseguir sair de casa. Isso porque sempre quando eles saíram na rua, eles eram reconhecidos. E cara, pensa, alguém sempre tá te alfinetando na dor, sabe? Principalmente jornalistas, muitas pessoas pedindo entrevista. E o Bruninho fala que dói muito nele ver a avó dele ainda dando entrevista. E ele gostaria que isso não acontecesse mais, porque é um assunto que eles, cara, eles sempre ficam tocando na ferida. Esse assunto, ele não vai ficar lá quietinho, sabe? A Sônia lembra o primeiro dia que ela viu o neto. Foi no conselho tutelar, ele tava de pé no colo de uma mulher, um paninho tapando assim o rosto dele. E aí ela puxou o paninho pra poder olhar ele. E ele olhou assim com aqueles 2 olhões e deu um sorriso pra ela. Aí ela pegou ele no colo, começou a fazer carinho na cabeça dele e ele olhava pra ela sorrindo. Ela fala que essa é uma cena que marca muito ela. Ela falou que a partir daquele momento foi o momento que ela realmente começou a renascer. E ela fala que desde então ela renasce todos os dias com ele. Ela só pede a
Deus um pouquinho mais de tempo aqui pra poder ver o Bruninho realmente se tornar um homem íntegro. E é isso, né, gente? Esse caso da Elise é um caso ainda, nossa, que já faz tantos anos e ainda é muito comentado. Foi uma coisa muito forte mesmo. Hoje o Bruninho vive com a avó, tem um sonho de ser um goleiro, tem muitos olheiros de olho nele. Então vamos esperar aí os próximos capítulos. De repente ele não se torna aí uma estrela do futebol, né? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros vídeos aqui do lado relacionados pra vocês assistirem também. Muito conteúdo, muito legal que a gente fez. Inclusive a gente já fez vídeo sobre o goleiro Bruno também. Eu vou deixar aqui do lado relacionado pra vocês assistirem, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!